Veja como uma raiz vive um ideal, siga seu destino, ame a quem puder amar, dê amor a quem chamar, tire a pedra de você, veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é lindo o sol, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais leve ser, ter a paz que finge ter, mas pura inocente ser. Ter alguém que pinte o sol e acorde as crianças, ver o artista que o criou, amar com brilho. Sem saber que o sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, e eu sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa sala, mais uma vez, em busca de auxílio, em busca de um abraço fraterno, né? Todos nós. E é isso que nós recebemos da espiritualidade, sempre. Estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando. Para quem não me conhece, meu nome é Rose,
e hoje eu estou no comando aqui do trabalho, né? E, primeiramente, gostamos de informar, se alguém quiser saber mais sobre os trabalhos da nossa casa, os trabalhos fraternais que nós temos diversos trabalhos, né? Trabalho não falta, estamos sempre precisando de trabalhador, só entrar no site, www.segal.org.br, lá tem todas as atividades da nossa casa, para quem quiser conhecer, indicar para um familiar, para um amigo, é só entrar no site que lá tem todas as informações. Muitas pessoas me perguntam, o que é a fluidificação das águas? É aquele remedinho que a espiritualidade sabe que a gente está precisando, traz, coloca na nossa água, é o remedinho homeopático espiritual. E faz parte do tratamento, a gente toma uma dosinha de manhã, uma tarde, uma noite, é importante antes de dormir, né? A espiritualidade sabe aquilo que nós estamos precisando, trazem da natureza os elementos, coloca na nossa aguinha o que a gente está precisando, talvez uma vitamina, talvez um calmante, né? Uma reposição de energia, eles colocam aquilo que nós estamos precisando. Então, é importante ter a aguinha durante a semana, e se caso a aguinha terminar, vai colocando, vai completando a água. A água é individual, tá? Não pode ser uma garrafa para a família, porque cada um tem uma dificuldade, né? Então, vamos passar para a nossa escala de trabalho hoje, né? Como eu falei, eu estou na condução do trabalho, nós estávamos ouvindo a querida Mariane Serpa cantando para nós, né? Essa voz maravilhosa, que acalma nossos corações, traz a harmonia para a gente estar em sintonia com a espiritualidade maior, é importante esse momento de harmonia. A leitura do Evangelho, capítulo 11, item 1, quem vai fazer para nós é a nossa colega Marisete. Depois teremos a prece inicial, a Claudeni fará a prece inicial. Aí nós passamos para a palestrante, que é a nossa querida colega de trabalho, a Camila, que vai falar sobre um tema muito importante para todos nós. Tema atual hoje em dia, né? Superar as diferenças. Existem diversas diferenças que nós temos que superar, né? E depois da palestrinha, eu peço mais uma vez a música da Mariane, para continuar o ambiente de harmonia, e passar para a Dilcineia, que fará o passe virtual, a fluidificação das águas e o encerramento dessa noite, tá certo? Então, nós vamos iniciar os trabalhos dessa noite, pedindo para a Marisete fazer a leitura do Evangelho, por favor, Marisete. Ok, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A leitura que faremos hoje será o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca alça dos seus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendesse ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase o estrangula-lo. Dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender.
para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Vamos fechar nossos olhos e vamos trazer Jesus para os nossos pensamentos. Vamos procurar enxergar, ver Jesus com os olhos da alma, com os nossos olhos espirituais. Que cada um de nós possa receber, Jesus, essa energia do amor, passo a passo, adquirindo a sabedoria, compreendendo, conhecendo a nós mesmos, fazendo o nosso autoconhecimento, Jesus. Assim, Jesus, nós te convidamos a estar conosco. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, a todos os irmãos espirituais que nos auxiliam na noite de hoje. E vamos, com esta prece que o próprio Mestre nos ensinou, dar início à nossa reunião na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque tens o poder e a misericórdia, hoje e sempre. E que assim seja. Camila, agora é com você, meu bem, fazendo a explanação dessa noite. Certinho, pessoal. Primeiro, boa noite, né? Que seja uma noite de reflexão. O título, ele é muito chamativo, né? Superar os desafios. Só que a gente já pode começar até com frustração. Não vem nenhuma receitinha de bolo. Porque é uma tarefa diária, né? É um desafio muito grande a gente superar. Quando a gente pensa na palavra superar, a gente pensa em vencer. É um dos conceitos dessa palavra, é vencer. E essa noite, nós somos trazidos para essa alta reflexão, como nós vamos vencer dentro de uma sociedade onde as pessoas são tão diferentes. A diferença, ela nos causa um incômodo, porque eu me coloco numa posição quase que de superioridade. Por quê? Qualquer pessoa que não pensa, não age como a mim, essa pessoa é diferente. Conceito mais básico. Aí a gente vai entrando numa zona micro. A gente começa a ver em relação a cunho religioso, a orientação sexual, a escolha de comida, a gostos musicais. E aí a gente vai percebendo que é nessa hora que as pessoas se afinizam um pouco mais com umas e pouco menos com outras. É justamente essa diversidade que faz com que nós, seres encarnados, que vivem em uma sociedade, nos comunicamos, nós aprendemos um com o outro. Até aqui tá excelente, né? A gente vê coisa bacana aqui, viver com a diversidade é muito bom. Aí a gente começa a entrar numa zona um pouco mais tenebrosa. É quando aquelas pessoas que não fazem parte do meu grupo, que não são iguais a mim, elas começam a me incomodar. E aí a nossa palestra de hoje vai focar mais sobre isso. Superar esses desafios que são impostos para nós todos os dias. Tem como viver com a diversidade? Tem, porque eu imagino que vocês acordam todo dia sem olhar para a mão e olhar que os dedos é diferente. Eu acho que não é tão mecânico que vocês nem lembram disso, né? Que cada dedinho aí é diferente, cada um tem sua função, vocês convivem com ele, graças a Deus, todo mundo bem. O Cristo espera isso de nós. Só que nós vivemos numa sociedade tão imediatista, tão polarizada, que as pessoas têm nos incomodado. Quando eu fui convidada para essa palestra, foi um tempo atrás, pela dona Rose, né? Final do ano passado. E aí a gente deixa para se preparar mais para a palestra na semana que antecede, porque vai ficando, né, mais maduro, a linha de raciocínio, você já pensou bastante o que você queria falar. E até ontem, eu não posso mentir, não foi até ontem, não, gente, até agora mais cedo eu já estava desesperada, eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Entidades, por favor, conduza essa irmã aqui para essa fala dessa noite. E aí, na hora que cheguei mais cedo do trabalho,
fui fazer uma meditação, pedindo orientação, né, do que abordar, porque é um tema amplo, e eu já estava sendo preparada sem nem perceber. É assim que acontece com a gente. Eu vou falar de forma bem breve, só para fazer uma introduçãozinha. Ontem eu tive que usar um aplicativo de transportes, né, para levar para o meu ambiente de trabalho. E eu usei, coincidentemente, 2 vezes, na ida e na volta. Eu quase não tenho o hábito de usar. Eu fui de uma região, eu andei quase 30 quilômetros para onde eu queria chegar com um rapaz que veio de Curitiba. E ele está apaixonado por Goiânia. Ele está apaixonado, ele está encantado com Goiânia. Que as pessoas são educadas. Ele falando, né, que eu quase não converso, eu fui 30 quilômetros, né, conversando com ele, proseando, da onde eu estava até onde ele deixou. Ele falou que só tem 2 coisas que ele queria mudar em Goiânia: o sol e o trânsito. Que aí ele falou maldade, a gente falou, os goianos não sabem dirigir. Mas a gente aceita, né? E aí, ele feliz demais. Ele falou, o sol eu não posso mudar, o trânsito eu não posso mudar. E aí ele falou, que comida boa, eu nunca comi comida boa. Gente, mas dava gosto de ver. Uma pessoa, assim, com uma cultura tão diferente, o vocabulário dele era muito diferente. E aí ele falou uma coisa muito bacana aqui, que eu fiquei muito feliz. Ele é uma pessoa negra. E ele falou assim que desde quando ele chegou em Goiânia, ele particularmente dizendo, não se sentiu ofendido, nunca houve uma cena de preconceito em si. Porque ele falou que da onde ele veio, é muito comum isso acontecer. E ele deu alguns exemplos. Ele teve hortifruti por 10 anos e por 10 anos os mesmos moradores compravam nesse hortifruti dele e teve morador que nunca cumprimentou ele, porque faz parte da cultura. E ele achava muito normal, até ele vir para cá e ver que tem diferenças, né? Até no comportamento da cultura. As pessoas se comportam de outra forma. E isso foi 1h da tarde. Às 18 horas eu retornando. Por incrível que pareça, eu entro dentro de outro Uber, só que essa viagem foi um pouco mais curta, o rapaz de Florianópolis. Primeira coisa que ele fala comigo: é cartão ou dinheiro? Eu falei, moço, eu coloquei no cartão, né? Porque a gente já põe com antecedência. Não, porque o povo daqui não sabe pedir as coisas. Já ficou assim, aí eu já fiquei tensa, né? Eu falei, eu vou ficar caladinha, né, gente? Eu tô aqui no banco de trás. E fomos indo. E aí ele falou bastante coisa desagradável de Goiânia, mas olha aqui o cerejo do bolo. Que ele falou que nunca viu tanta gente feia. Eu pensei, gente, eu sou a referência de Goiânia. Porque eu estava dentro do carro do rapaz, ele falou que nunca viu tanta gente feia. Na hora, meu ego ficou chateado, né? Ficou chateado, porque eu era mulher dentro do carro. E aí, de verdade, eu pensei no rompante do momento, tentar me defender e defender minha terrinha. E aí a espiritualidade veio. Para que isso? O rapaz saiu da cidade dele, provavelmente do conforto da família, né? O conforto do lar. Veio para uma cidade que provavelmente ele não conheça, né? Ou não tenha muita amigos. Às vezes não está trabalhando numa coisa que queria, então assim, não estava num bom dia. E aí, eu pego 2 exemplos distintos, com semelhanças. Uma pessoa que veio de outra região, conseguiu vir para cá, e extrair as coisas boas, porque há uma diversidade presente. E eu pego uma outra pessoa com a mesma característica, né, de mudança de estado, que vem para cá e não consegue viver com a diversidade, porque é uma questão cultural. E aí a gente percebe que isso começa a nos contaminar. Eu, enquanto profissional, eu sou professora, e eu trabalho em sala de aula com diferentes alunos de estados, né, regiões diferentes. Tem uma palavrinha chamada xenofobia, né, que é quando a gente fala da onde o cidadão veio de qual região. É mais forte do que a gente pensa. O preconceito relacionado à religião. E aí você falou, Camila, mas você está na diferença muito macro, né, de religião. A gente vai começar a estreitar. Agora eu vou convidar vocês para o nosso meio, no meio espírita, dentro da casa espírita.
Nós somos aquelas pessoas que, quando somos convidados a um trabalho assistencial, como a dona Rose acabou de convidar a todos, né, falando que tem muito trabalho dentro da casa, a gente às vezes abandona o serviço porque a gente não consegue superar a incompatibilidade entre você e seu companheiro, porque o seu companheiro é muito diferente de você. Eu não vou no lanche fraterno porque fulano não me agrada. Eu não vou trabalhar na reunião pública porque eu não gosto do passista. Eu não vou para o CELV, eu não vou, né, para o CEASA. Tem tantas atividades em Fortuna Oculto. O que nós fazemos nesse momento? Nós usamos do nosso egoísmo para esconder uma falha, uma imperfeição que nós carregamos muito, que é não aprender com a diversidade. Jesus, quando escolheu seus discípulos, ele não escolheu todos parecidos, não. Cada um tinha um temperamento diferente. E foi justamente essa diversidade, essa necessidade de estarmos juntos, que fez com que os 12 discípulos pregasse, acompanhasse junto com Cristo e pregasse seu evangelho. O que não dá é para nós mergulharmos no nosso egoísmo e achar que qualquer pessoa que é diferente de nós não é melhor que nós. Por quê? Se eu não sou melhor do que ninguém, logo ninguém é melhor do que eu. Nós somos filhos de um mesmo pai, à procura do mesmo caminho final, né? Que é nos elevarmos espiritualmente. E aí vem uma perguntinha. Por que que você ainda se coloca numa posição de sentir-se incomodado com o comportamento alheio? Aí a gente começa a perceber que o problema não é do fulano que escuta uma música que para você não é edificante. O problema, às vezes, não está no cidadão que, às vezes, não tem um comportamento como você desejaria. O problema está em você, que não sabe amar o próximo como a si mesmo. Você é uma pessoa falha. E aí nós nos colocamos no papel de julgador, né? De juízes. Porque quando eu não concordo, eu julgo. E é bom, né, que a gente tem umas coisas, a gente tem umas falinhas prontas. Não, só tô comentando mesmo. É uma crítica construtiva. Então, a gente já tem umas falinhas prontas, né, para nós nos isentarmos da maledicência, quiçá da maldade, que às vezes né, nós carregamos, a gente precisa de equilibrar. Então, Jesus, quando escolheu, né, os seus discípulos, ele não escolheu todos iguais, todos eram diferentes. Carregava personalidades, temperamentos diferentes. Quando nós fomos concebidos, que eu até falo que isso é uma engenharia divina, vai por mim, não existe ser humano simétrico, nós somos assimétricos. Você tem um pé um pouquinho maior do que o outro, uma mama, você tem diferenças, seus dedos não são iguais. Se na construção divina não houve uma unidade, não há uma perfeição no sentido de igualdade, porque dentro da sociedade teríamos. E eu acho que nós estamos vivendo um momento muito mais caótico, porque nós vivemos uma sociedade imediatista e uma sociedade tecnológica, onde agora nós temos a oportunidade de expormos a nossa opinião à rede pública. Antes, só os mais chegados sabiam da nossa opinião, da nossa intimidade. Hoje, com o advento das redes sociais, a gente publica, né? E várias pessoas têm esse acesso. E eu acho que está faltando nós usarmos uma palavra chamada respeito. Nós não estamos proibidos de colocarmos nossa opinião. É preciso nós respeitarmos a opinião. A opinião, ela pode sim, ela deve ser colocada em pauta, mas ela precisa ser respeitada. Porque a partir do momento que eu não respeito a opinião dos outros, eu percebo também que, de forma inconsciente, eu me coloco numa posição de um espírito belicoso.
Vocês já viram aquelas pessoas que adoram fazer brincadeira com os outros, mas quando fazem com ela não gosta muito? O famoso condoído, né? Essas pessoas que gostam desse papel de ser de julgador, né, de julgar as pessoas, elas não gostam que as pessoas os julguem ou questionem o seu comportamento, porque ela entende, ou ele entende, que o comportamento dela é irrepreensível. E aí vem uma coisa terrível a falar para vocês. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Camila, mas o que que isso significa? Significa que não tem santo anjo do Senhor aqui. Todo mundo aqui tem contas a pagar. Nós vivemos num negócio chamado Hospital Terra. Quem fica no hospital? Gente doente. Todos nós temos débitos, mazelas que nós trazemos perispiritualmente, que precisam, né, ser curadas. E como a gente cura isso? Vivendo em sociedade. Qual é a primeira sociedade que nós somos apresentados? A nossa família. Por isso que não existe família de margarina, e graças a Deus que margarina faz um mal danado, né, gente? Se a gente for escolher, ia ser uma manteiguinha. Não existe família de margarina, não existe família perfeita. E aí ele te trouxe um ensaio danado, que é a família, para você aprender a viver com a diversidade. Os irmãos nunca são iguais, sendo que é a mesma criação. E aí você tem que aprender a lidar com seu primo, com a sua tia, com seu pai. E aí essa família vai ficando cada vez mais macro, né? E aí a gente abre a porta e vai viver. Vai trabalhar, vai estudar. E aí a gente é convidado a viver na outra sociedade, que é essa que nós estamos aqui agora. E lá a gente se compromete ou não de formar uma nova família. Tem família que não é consanguínea. Tem amigos aí que tem um lugar mais reservado no seu coração que às vezes um próprio familiar, né, consanguíneo. E aí a gente percebe o quê? Eu só gosto de quem concorda comigo e que tem a mesma linha de pensamento que o meu. Qualquer pessoa que pense diferente de mim, eu não trago para minha intimidade. Tá errado? Não. Isso não tá errado. Não tá errado. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aonde está o erro? É eu não respeitar que as pessoas são diferentes de mim. Já viu que a pessoa fala, ai, tem extraterrestre? Tem extraterrestre, qualquer vida fora da Terra. Eu fico imaginando do que nos outros planetas chama a gente, né? Extra Saturno, né? Plutão. Aonde eu quero chegar? Você também, aos olhos de muitas outras pessoas, é uma pessoa muito diferente. Com pensamento político diferente. Com pensamento religioso, com conduta moral diferente. E é aonde a gente precisa superar. E como a gente supera? A Marisete fez a leitura do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí vem uma questãozinha. É bom sentar lá no banco do réu e ter pessoas apontando o dedo para suas falhas, para suas dificuldades? É uma situação que te traz conforto ou sofrimento? Porque se te traz sofrimento, eu espero que você não deseje isso para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu companheiro, né, de jornada espírita, para o seu colega de trabalho. Se você não se sente confortável numa posição, não deseje isso para o próximo. Às vezes a falha do companheiro que te incomoda é justamente aonde traz para ele tanto sofrimento, ele está tentando mudar há várias encarnações. Não vou nem falar aqui agora, só nessa, há várias décadas. As várias encarnações. A palavra respeito é muito bem falada, mas ela é muito mal praticada. Ela é muito mal praticada. Em pequenos detalhes. O nosso exercício, ele tem que começar no micro, para depois chegar no macro. O que eu quero dizer? Sabe aquela reunião de família que
a pauta da reunião, eu sempre brinco, né? Meus alunos falam assim, o que acontece na reunião de família? Os primeiros 5, 10 minutos, nossa, quanto tempo, eu tava com saudade de você tá boa, acabou esse assunto, qual é a pauta? Daquele que não foi para o almoço. Aí eu sempre falo, não quer ser falado, vá para o almoço, não fiquem sem ir. Então aí vai dar certo, né? E a gente começa lá, naquela reuniãozinha de domingo que a gente fica com os familiares, e aí a gente começa a falar do nosso companheiro familiar, que fulano é assim, ciclano é assim, pontando os defeitos, que na verdade nem sempre é defeitos, nada mais é que um comportamento diferente do seu. Diferente do seu. Você num papel, né, de sublimidade, porque é um ser elevado, né, eu acredito, se coloca numa posição de ser julgador. E como é que a gente supera? A superação, ela vem, gente, de um sacrifício. É preciso abrir mão de algo. E no nosso caso, nós, seres falhos, que carregamos conosco essa inquietação ainda de não nos sentirmos confortáveis com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, nós temos um comportamento humano de nos expressarmos. Qual é a nossa tarefa diária? Aprender a escutar mais e falar menos. Deus, quando nos construiu com essa engenharia divina, fez uma boca e 2 ouvidos. E não foi à toa. Se assim não fosse, nós andaríamos de par, né? 2 bocas. Então, eu tenho 2 olhos para muito bem observar, 2 ouvidos para muito bem escutar, e somente uma boca, que na estrutura encefálica ela é a última para ser usada. Só que, por vezes, nós vivemos um processo de quê? De indisciplina, eu vou usar essa palavra, de indisciplina. Por quê? Eu comecei a trabalhar com jovens dentro do Segal. E eu achei tão interessante a fala de uma jovem, que eu estava falando sobre a blasfêmia, né? Falar, potoca, né? A famosa potoca. E ela, tia, mas falar dos outros é meu entretenimento. Se eu parar de falar, não vai ter graça. Vindo de uma jovem de 14 anos, gente, é muito engraçado. Convenhamos. A forma como ela falou. Só que esse vício vai tomando proporções na nossa vida que às vezes eu não consigo dominar essa anatomia, essa fisiologia. Tem gente que tem prazer em apontar o dedo e mostrar a diferença do companheiro, seja ele em qualquer aspecto. Não vou entrar na pauta de política relacionada a políticos, mas a política em geral. Nunca foi tão presente, eu acho que tão forte, nos últimos anos, né? A falta de respeito um para com os outros, igual nesses últimos períodos aí de ano eleitoral. Quantas famílias se desfizeram nesse período porque parte da família tinha um candidato X e a outra parte tinha um candidato Y. E colocavam-os em pedestais de santo e demônio. E aí, sabe o que nós éramos e o que nós fomos nesse período? Lembra lá na Roma Antiga lá, que o pessoal vai acordar de manhã, né? Vai degolar alguém ali, eu quero ver em praça pública. Nós estávamos fazendo deste jeito. Aquela pessoa que não tinha, né, o mesmo cunho partidário que o meu, eu vou os colocar numa praça pública e vou apredejá-lo e vou crucificá-lo. Ai, Camila, mas graças a Deus eu não fiz isso, que bom. Mas cuidado, se você não é aquela pessoa que liga a televisão e vê um bandido e fala, tomara que morra. Cuidado se você não é aquele que fala do seu coleguinha, que lá na escola de médios faz um movimento do passe diferente do seu. Cuidado para você não ser aquele que não vai mais nas reuniões de família, porque você agora é espírita e eles bebem.
e eles, né, falam de coisa que vocês não gostam, e aí você vai começando a viver um processo de isolamento, e o Cristo quer que a gente propague o evangelho, é justamente nesses locais aonde a gente tem que fazer a figura do mestre mais presente. Esse ambiente é agradável aos nossos olhos? Pode não ser agradável, mas tem como eu deixar de ver minha mãe? Tem como eu deixar de ver meus primos, minha tia, todo mundo? Porque eles são muito diferentes de mim. Graças a Deus, você mudou. Porque a gente vive nesse processo, né, de modulação. Não existe síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se existisse, coitado do espiritismo e desses seres aí que precisam evoluir, né? A gente não ia conseguir chegar no pico final. Então, meus irmãos, não tem receita de bolo. A fala dessa noite é muito mais para nós entendermos em qual posição nós estamos nos colocando, para nós compreendermos que não tem ninguém igual a ninguém. Uma mãe pode ter 10 filhos, com a mesma criação, com a mesma conduta moral, mas no final das contas, cada um vai se comportar de forma e personalidade diferente. É preciso aceitar, é preciso entender. Você precisa, em outra palavra, respeitar. Ninguém é igual a ninguém. Logo, ninguém é melhor do que ninguém. Então, por que esse evangelho de hoje ele foi escolhido? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Se você tem um pingo de respeito por você, se você se ama, tente colocar aquela pessoa que você acha que é diferente de você, seja em qualquer aspecto, gente, físico, comportamental, né, de conduta, coloque ele num cantinho chamado, sabe o quê? Amorosidade. Entenda esse companheiro assim como Cristo nos entende. Nos reconhece como alguém falho, mas que está à procura do melhoramento. Coloque esse companheiro igual uma mãe coloca um filho, que sabe que um dia ele vai melhorar. Não necessariamente ele vai ser igual a você, porque esse exercício diário vai te tirar de um vício chamado julgamento. O Cristo não julgou ninguém. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele não ficou de frente olhando, não. Ele ficou de costa, porque ele não queria saber quem tinha problema, quem tinha pecado. Então, quem somos nós, né? Para nos colocarmos no púlpito e escolhermos aquelas pessoas que são diferentes de nós e apredejarmos ela no nosso cotidiano. Então, assim, que Deus faça morada no lar de vocês, que Jesus faça-se morada não só no lar físico, mas no coração, e que a gente possa, de fato, aprender a sermos cristão, não cristão de leitura, não cristão de estar no centro, mas um cristão de prática, aquele que ama o próximo, aquele que respeita a diversidade, que aí a gente vai chegar no nosso título, né? A gente vai conseguir superar. E essa palavra serve para vocês de jeito nenhum. O palestrante é o primeiro que precisa escutar, né? Então, nada é por acaso. Então, gente, meu horário já deu. Eu espero que tenha sido um pontapé para uma reflexão mais íntima ao longo dos nossos dias e que nós possamos nos colocar, sairmos do papel de julgador e nos colocarmos no papel do Cristo, né? Amar de verdade, sem comparações. E eu espero que todos fiquem durante a semana refletindo realmente em tudo que a Camila trouxe para nós. Belas palavras, amiga. Muito gostei demais. Muito bom. Nós vamos ouvir agora uma musiquinha com a Mariane para continuar em sintonia com a espiritualidade. E logo após a Mariane cantar, a Dircineia vai fazer o passe virtual para nós, fluidificação das águas e o encerramento. Mariane, é você. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor. E sentir tua presença envolver nossos corações.
Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos uma luz e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhamos juntos uma luz. Embalados nessa harmonia, vamos fechar nossos olhos, levar o pensamento a Jesus, pedindo que seja feita uma grande limpeza em nós, tanto no nosso corpo material quanto espiritual. Vamos sentindo que vai sendo retirado tudo que estiver nos incomodando, dores, cansaço do dia a dia, o que quer que seja. E aí vamos nos sentindo mais leve, mais harmonizado. E agora, mentalizemos Jesus, colocando as mãos sobre a nossa cabeça e uma imensa luz, muito brilhante, vai nos envolvendo e ao tocar em nós, ela se transforma em fluidos de saúde, paz e harmonia. E que esses fluidos que estamos recebendo possa também envolver a todos os nossos familiares, a todos os nossos irmãos que estão necessitados de saúde, paz e harmonia. E agora vamos pedir aos nossos amigos espirituais, responsáveis pela fluidificação das águas, que possam trazer do plano espiritual as essências, o bálsamo curador, para ser colocado nessas nossas águas, transformando-as no medicamento para a cura de todos os males, e que cada um que fizer uso dela se sinta curado e fortalecido. Em nome de Jesus, nossas águas estão fluidificadas. Queremos também agradecer a Jesus e aos nossos amigos espirituais esta oportunidade de trabalho na tua seara e também agradecer pela condução do trabalho da noite de hoje. E te pedimos, Mestre Jesus, que esteja sempre conosco, em todos os instantes de nossa vida, nos protegendo, nos iluminando, esteja sempre conosco no nosso caminhar, que assim seja.